Olá, meu nome é João Paulo Coelho Lima, sou aluno do curso subsequente Técnico de Segurança no Trabalho do Instituto Federal Sul de Minas, do campo de Pouso Alegre. Esse trabalho é dedicado ao professor Emerson José Simões, abordando o tema do trabalho escravo. Bom, no Brasil, infelizmente, ainda nós vivemos com esse fantasma, né? Mesmo que, apesar de ter sido um dos últimos países a abolir a escravidão oficialmente, como a promulgação da Lei Áurea, de 3 de maio de 88, ainda convivemos com diversas formas modernas de trabalho escravo. Essas práticas não envolvem mais a compra legal de pessoas, mas se manifesta por meio de condições degradantes, servidão por dívida, jornadas exaustivas e restrição de liberdade. Segundo o artigo 159 do Código Penal Brasileiro, o crime de redução à condição análoga à escravidão ocorre quando o trabalhador é submetido a um trabalho forçado, a uma jornada exaustiva e em condições de trabalhos degradantes, ou restrição de locomoção por dívida, ou vigilância, etc. Bom, entre 1995 e 2023, mais de 62 mil trabalhadores foram resgatados. Em 2023, mais de 3 mil pessoas foram libertadas. Os estados mais afetados, infelizmente, incluem Minas Gerais, Pará, Goiás, Bahia e Mato Grosso. Os setores mais comuns são a agropecuária, a construção civil, as confecções, trabalho domésticos e garimpos ilegais. As vítimas são geralmente homens, negros ou pardos, ou com baixa escolaridade. Frequentemente são imigrantes. Os mecanismos oficiais de fiscalização. Bom, vamos lá. Grupos móveis de fiscalização compostos por auditores fiscais, procuradores e policiais. Lista suja do trabalho escravo, cadastro de empregadores flagrados. O TAC, que é o Termo de Ajustamento de Conduta. Os canais de denúncia, né, que é o Disque 100, e o Ministério Público do Trabalho. Quais são os caminhos para a reedificação do trabalho escravo? Vamos lá. Primeiro, educação e conscientização nas escolas e comunidades. Segundo, políticas públicas de inclusão e redistribuição de renda. Fiscalização reforçada e punições efetivas. Responsabilização de empresas e rastreabilidade de cadeias produtivas. E aplicação da Emenda Constitucional 81, como a expropriação de propriedades. Bom, a conclusão simples, vamos dizer assim, que o trabalho escravo contemporâneo é uma grave violação dos direitos humanos. É radical, existem leis eficazes, vontade política e uma pressão social e responsabilidade empresarial. A luta contra essa prática deve ser contínua e integrada por toda a sociedade. Bom, a minha opinião pessoal sobre o trabalho escravo, eu creio que além de ser uma grande covardia, todos os anos nós vemos reportagens, denúncias a respeito dessa prática. Porque parece que se tornou algo comum, né? Vamos dizer assim. Vamos dar um exemplo claro, o que mais acontece. Vamos citar a Bahia, por exemplo. Um homem baiano sai de sua casa, muitas vezes são agenciados e aliciados por empresas para irem ao local. Vamos dar um exemplo, Bahia-São Paulo, como já aconteceu no estado de São Paulo. O homem sai da Bahia, vem para São Paulo, geralmente em áreas rurais, aonde ele é acomodado em um sítio, uma chácara ou mesmo uma fazenda. Lá são tirados os pertences pessoais dele. E o mais degradante é que tudo que ele come, ele tem que comprar do patrão. Isso já começa a pintar aí uma certa escravidão de conjuntura, né? Ele é obrigado a comprar apenas do patrão. O salário dele automaticamente é descontado as despesas. E infelizmente, agora vamos para o estado do Pará, na plantação de cacau, nas carvoarias, isso é bem pior e mais degradante ainda, porque são regiões abastadas, regiões distantes, onde a fiscalização quase não chega até lá. Eles são seduzidos por propostas tipo, aqui é um bom salário, você vai ganhar tanto, aquilo outro. Só que eles não explicam para o trabalhador que ele vai ter que pagar o alojamento,
vai ter que pagar, às vezes, até a água e a energia, porém, em condições precárias, a alimentação, que é mais importante. Então, há relatos de pessoas que saem de lá devendo. Vamos dizer assim, as pessoas vão lá para trabalhar e acabam sendo resgatados com dívidas. E isso se alimenta em um ciclo vicioso. Mas eu creio que com fiscalização, eu creio que o empenho das autoridades, e principalmente com denúncias, porque a denúncia é importante. Porque quem está lá dentro dificilmente vai conseguir pedir ajuda. Isso cabe aos empresários, aos fazendeiros, ou mesmo aos próprios trabalhadores ao redor, quando vê essa situação, relatar. Infelizmente, nós sabemos que no nosso país ainda existe retaliação, existe morte, né, assassinatos, mas eu creio que com o empenho e a denúncia anônima do Ministério Público possam intensificar a fiscalização nesses setores, que são os setores mais afetados. Por exemplo, o setor agrícola, né, que, como eu disse ao texto atrás, mesmo com o fim da escravidão, práticas da época da escravidão ainda são impostas, por essas pessoas. E aquela frase, né, o meia tigela, né, o meia tigela, a gente sabe muito bem o que significa isso, né? Por exemplo, quando o escravo não trabalhava corretamente ou estava doente, ele apenas recebia meia tigela de comida. E essas práticas a gente vê que se assimila muito, infelizmente, ainda à nossa cultura. Mas eu creio que com fiscalização, eu creio que com empenho, nós vamos conseguir vencer essa batalha. Muito obrigado, até mais.